Olá, como vai? É bom demais estar na sua companhia mais uma vez aqui na sala de visitas do canal 5G, aqui no Barro Preto, zona tradicional de Belo Horizonte. E aqui a gente vai sempre receber alguém muito interessante, muito bacana, para trocar um papo com você, que está em casa, em Belo Horizonte, em Minas em particular, é claro, no país inteiro. Eu vou chamar muitos colegas aqui, também jornalistas, para a gente discutir um pouco sobre o âmago da profissão, né? Que vem mudando tanto ao longo dos anos. E eu não poderia deixar de convidar o Júnior. Júnior, eu também tenho Júnior no nome, né? E o Júnior é da Itatiaia, da Rádio Itatiaia, é um rapaz, tem 20 anos, mais novo do que eu, com Eu achei que você ia 38 falar que anos eu de tinha idade. 20 anos, pô, já tava ficando alegre É, aqui. né, Júnior? E o Júnior apareceu no meu Instagram e tal, e que lembrava de mim como narrador, fiquei muito lisonjeado e vi que era um cara, é o cara da Itatiaia hoje, né? E a gente vai bater um papo sobre profissão, sobre jornalismo, sobre a sua paixão, sobre rádio em particular, né? E sobre esse início da carreira inusitado, né? Fui pesquisar sobre você e vi que você pilotou ônibus, né? Homem de passatempo, a Passatempo. 120 quilômetros daqui, passatempo, passou o tempo. Nome sugestivo, né? Me fala de você, João. Obrigado por você ter vindo, Isso, tá? Lincoln. Cara, É um prazer. obrigado pelo convite. Prazer te conhecer. Fiquei super feliz de você me convidar, porque, como eu te disse naquela mensagem que eu te mandei, né? Eu te vi lá no podcast, no Bora Pra Resenha, né? E falei, pô, eu preciso falar com o Lincoln de alguma forma, né? E aí liguei pro Eltim, super amigo meu, Elton Novaes, trabalhou lá na Globo também, né? Falei, Elton, me passa o telefone do Lincoln, pelo amor de Deus, eu preciso mandar uma mensagem pra ele, né? E de verdade, Lincoln, foi de coração aquela mensagem, porque você realmente fez parte ali da minha adolescência, né? Aquele momento que o garoto tá gostando de futebol, né? Que tá acompanhando os jogos, e eu gostava de futebol e jornalismo. Então veja só, eu não gostava tanto do jogo, mas eu gostava de ficar olhando o que o narrador fazia, né? E você era referência aqui em Minas Gerais naquela época, né? Final da década de 90, início de 2000, né? Isso, exatamente. E eu ficava entusiasmado com aquilo. Eu ficava nervoso porque o Faustão não falava seu nome depois que terminava a, a transmissão, né? Porque era Galvão, geralmente transmitia ali Rio, ainda não Kleber. tinha muito o Luiz Roberto, era o Kleber e Isso, Galvão, né? isso, E exato. você aqui em Minas, na hora que voltava, eu falava, por que o Faustão não fala o nome do Lincoln Gomide, poxa? É possível. E aí teve um dia que ele falou, eu vibrei demais. Eu falei, é isso aí, tem que falar o nome de quem tá aqui em Minas e tal. Mas enfim, é uma historinha pequenininha pra falar o tanto que você representou. E se hoje eu sou jornalista, e tem várias pessoas que eu admiro e que eu convivi, por exemplo, o meu grande ídolo, Ricardo Boechat, que Deus me deu o presente de poder trabalhar ao lado dele durante uma época. Você é uma dessas pessoas também. Sabe, o jovem que sonha e fica se espelhando em quem já está fazendo? Eu era esse e você era o que estava lá na Ué, telinha. rapaz, eu estou todo arrepiado, estou emocionado com as suas palavras, não mereço isso, mas eu agradeço de coração, né? E quando você me mandou essa mensagem, eu fiquei muito, muito feliz, para não dizer emocionado. Aí eu fui pesquisar sobre você, vi que você era colega, né? E que tem uma trajetória parecida com a minha, né? Eu falei no podcast do Bora Pra Resenha, que foi sensacional com os rapazes, o Elton. Agradeço muito ao Elton o convite, até quero agradecer mais uma vez ao Elton, né? Aqui de público. E aí eu lembrei de muita coisa bacana da minha vida, né? Porque o podcast é essa possibilidade até de uma psicanálise, é uma catarse, a gente É, conversa, não tem problema de tempo, né? Como a gente tinha. Você trabalhou na Bandeirantes também, eu também sim. trabalhei na Band lá no início da minha carreira. Você nasceu em que ano? Eu nasci em 1984. 14/4/84. 14 de abril de 84. 84. Foi quando eu estava entrando na faculdade, no Rio. Estava entrando na faculdade em 84, me formei em 87 e vim para BH em 97. Você era adolescente nessa Adolescente. época, né? Sei lá, devia ter 16 para 17 É, anos, exatamente. talvez. Foi o que eu não sou muito bom em matemática, não, por Mais isso que ou eu fiz menos isso. comunicação. Mas, Tava ali na 8ª série, por ali, né? 7ª aham, série. Tá. então, eu sempre quis ser narrador. Falei isso lá no Bora Pra Resenha. Desde guri eu narrava futebol de botão com 7, 8 anos. Então eu coloquei um prumo. Não vou falar foco, que foco na minha época era foco de câmera fotográfica, né? Eu não gosto muito desses termos, não.
Eu botei um prumo e fui. E você foi uma coisa muito parecida. Eu achei muito legal o fato de você ter trabalhado na Saritur, nessa empresa que Sim, todo mundo sim. conhece, né, de ônibus. É. Né? Conta essa passagem, esse início aí, Paulinho, eu gosto de contar Júnior. essa história. Sabe por que eu gosto de contar essa história? Porque eu acho que tem muita gente que está vendo esse papo nosso agora e tá ali trabalhando num caixa de supermercado, vendendo uma roupa no shopping. Pô, eu não tenho como fazer, não vai dar certo. Isso é só para quem tem dinheiro e tal. Gente, dá para fazer. É o que o Lincoln disse. Eu gostei da palavra prumo. Prumo que você usou, né? Prumo. Coloca prumo no que você quer e vai embora. Ô, Lincoln, eu nasci em Passatempo e morei lá até meus 20 anos. E lá na cidade é assim, ó. Ou você trabalhava na prefeitura, ou você trabalhava numa grande distribuidora que também tem uma rede de supermercados chamada Ponto Certo. Supermercado Ponto Certo. E eu fiz de tudo ali até os 16 anos. Eu comecei a trabalhar muito cedo. Eu enchia saquinho de terra para plantar muda de eucalipto. Eu engomava tapete raiolo, que a minha cidade é a cidade do tapete raiolo. E depois que o tapete fica pronto, você coloca ele numa tábua, né, com uma mesa assim, e estica ele, passa cola, engoma e tal. E aí depois teve uma provinha que o gerente dos Correios fez. É, para separar dois alunos ali que fizessem a prova bem, para entrar no Correio num programa que chamava Educando para o Futuro. Hoje é o Jovem Aprendiz, mas na minha época chamava Educando para o Futuro. E eu entrei com o grande Valdemar, atleticano doente. Saudade dele. Morreu voltando de Belo Horizonte para passar tempo de um jogo do Atlético. Capotou o carro e morreu, mas assim, louco com o Atlético. E eu aprendi muito com o Valdemar. Eu entrei, a gente chamava ele de Valdema. Eu entrei aos 16 anos no Correio. Então eu trabalhei até os 18, que é até quando você tem a maioridade. E aí você é desligado, porque é um programa mesmo para jovem, né? E assim que eu fui desligado do Correio, eu entrei nesse supermercado. E lá eu descarreguei caminhão, repus prateleira, até começar a pegar o caminhãozinho, dirigir para fazer entrega de compra, cidade pequena assim, né? O cara vai lá, compra, coloca a mercadoria dentro das caixas de plástico e depois alguém lá entrega na casa dele. E aí eu fui aprendendo a dirigir caminhão, tirei carteira de caminhão, né? Já tinha carteira de carro, tirei carteira de caminhão, depois tirei carteira de ônibus. Mas o sonho lá dentro, porque paralelo a isso, tinha uma rádiozinha, ela até fechou, chamava Rádio Juventude FM. E eu fui locutor dessa rádio durante um tempo. Música, tocava música e tal. E eu sempre fiquei aquele, poxa, eu gosto de dirigir? Gosto, mas, pô, rádio. Sabe, quando até de falar, meu coração fica quentinho, assim, pô, rádio. Mas como é que eu vou fazer para trabalhar no rádio? Aqui eu trabalhava lá em Passatempo, eu trabalhava de forma voluntária, ou seja, eu tinha meu trabalho e fazia o rádio ao mesmo tempo, e foi uma grande escola, né? Foi voluntário, mas que ensina muito, né? Porque rádio do interior, não sei se você já passou por interior, mas até técnico de mesa de som você né? Você mexe em tudo, se queimar alguma coisa você troca, o microfone você dá um jeito, você se vira. Mas aí eu falei, pô, eu acho que eu quero seguir isso. É o que me fez mais feliz até agora. Como eu tinha carteira D e já tinha uma experiência de caminhão, eu falei, pra onde que eu vou? Eu falei, pô, ônibus. Então, só que eu não tinha experiência na carteira como motorista. Então eu vim para BH, fui auxiliar de viagem, que é o trocador de linhas. Então eu fazia BH Passatempo Lagoa da Prata e tal. Aí depois eu passei para manobra, que é ficar dentro da garagem manobrando os ônibus. E logo depois eu passei para motorista. E aí, esse período todo, eu fiquei mais ou menos uns, sei lá, talvez uns 8, 9 anos na Saritur. E boa parte deles, 7 anos, como motorista de ônibus. E ao mesmo tempo que eu dirigia ônibus... Aí quando eu passei para motorista, né? Para não dar esse gap na história. Quando eu passei para motorista, o dinheiro melhorou. E aí, num ano que eu passei para motorista, eu já prestei o vestibular, passei. E aí comecei a estudar paralelamente com o UniBH. Entrei lá em 2008. 2008 eu entrei no UniBH, trabalhava 10 horas da noite até as 6 da manhã, passava em casa correndo, tomava um banho, trocava de roupa, tirava o uniforme e descia para a faculdade. Ó, pode contar nessa mão aqui, às vezes, que eu faltei da faculdade. É aquela história do prumo, né? Quando você quer, você tem que dar um jeito. Não, e atrás, né, Júnior? E atrás. Eu fui atrás também, trabalhei no interior. Comecei em Mato Grosso do Sul, em Campo Grande, em 88. Só mato. Nem cinema tinha na cidade, né? Na capital de Mato Grosso do Sul. Lugar de agronegócio, né?
Mas eu era repórter de uma rádio AM, lá eu entrava ao vivo da rádio AM com polícia, matéria policial. Tinha matérias as mais esquisitas e engraçadas possíveis. E eu entrava ao vivo no programa do Juca Ganso, que era o comunicador do horário. Eu era o repórter, ia de Fusca, de Fusquinha, fazer essas reportagens lá. Fiquei um tempo rápido lá em Campo Grande. Depois fui para São Paulo para a TV Cultura, trabalhar com o Nascimento. Essa história eu contei lá no Bora Pra Resenha. É verdade. Mas essa parte eu não tinha contado não do interior. Mas eu fiz como você também, eu fui atrás. Né? Eu trabalhava de bicicleta, ia trabalhar de bicicleta na chuva, no sol, feliz da vida, com um prumo, né, voltado para um objetivo. Eu sei que tua paixão era o rádio, a minha era a televisão, a gente tem essa diferença. Eu trabalhei muito em rádio, sim, também, mas a minha paixão era o rádio, sempre foi. Mas aqui em Belo Horizonte, a primeira oportunidade que eu tive foi na TV. Na Veja só. Bandeirantes? Não, na TV Balcão. Foi Extinta estagiário, TV né? Balcão. Fui estagiário. Mas cheguei a apresentar. Eles tinham um noticiosozinho, que era de hora em hora que entrava, porque precisava cumprir ali umas... É uma lei, né? Que diz que tem a emissora, precisa ter uma quantidade ali de horas de jornalismo, né? Então, de hora em hora, tinha um boletim de 1 minuto do que estava acontecendo na cidade. Eu cheguei a apresentar esse boletim também. Mas você pilotava ônibus para pagar a tua faculdade, Sim, né? Melhorou o teu salário e aí mas você... não sobrava nada, né? Era aluguel, a faculdade na época, pô, ganhava mais ou menos isso, tá? Se eu tô errando por pouca coisa. Mas meu salário era tipo R$ 1.400, pagava 900 de faculdade, uns 300 ali na República e sobrava ali uns R$ 100 para passar um mês para tomar um café na porta da faculdade, né? Mas as coisas já melhoraram, né, João? Ah, sim. É um período difícil, Lincoln. Eu não vou negar, não, porque época de faculdade, pô, é legal pra caramba, né? Jovem. Então eu via a moçada ali na sexta-feira combinando que ia sair à noite. Pô, dava vontade, mas não tinha grana e tinha que trabalhar também, né? Então, assim, essa parte da faculdade que a maioria das pessoas tem, que é a vida boêmia, a iniciação ali da vida boêmia, de sair, de conhecer as pessoas, eu não tive, né? Isso eu senti um pouco de falta, mas aquela história do prumo, adorei essa palavra, vou falar sempre, que é o prumo, né? Você, não, o meu objetivo é outro, meu objetivo é lá na frente, né? E da TV Balcão você conseguiu entrar na Bandeirantes? Nada, teve a Alvorada ainda no meio do caminho, acredita? Rádio Alvorada? Rádio Alvorada, aqui de Belo Horizonte. Eu estava na TV Balcão. O que você fazia na Alvorada? Pois é, na Alvorada eu entrei como estagiário e ali ajudava na produção e tal. Logo depois, uma repórter de trânsito saiu e eles tinham feito uns testes lá, e ninguém tinha gostado de ninguém. Aí eu pedi minha chefe, deixa eu fazer. Pô, eu tinha feito rádio, né? Falei, vai dar. Aí fiz o teste, o Alexandre... Você não estava formado ainda, não? Não, ainda não. Ainda então isso foi antes de 2012, foi 2010? Foi, eu entrei na Alvorada em iniciozinho de 2011. Iniciozinho de 2011. E aí o Alexandre Ovoruski, papa do rádio no Brasil, que até hoje comanda a Alvorada, ele falou, não, eu quero esse aqui. Mas ele é estagiário. Não, pode colocar. Então comecei a fazer trânsito, ainda estagiário. Lá na BH Trans tinha uma salinha lá, pequenininha, que a gente ficava lá. Ficava um repórter da Itatiaia, o Oswaldo Diniz, que me tornou um grande amigo. Márcia Bueno, da Inconfidência. Eu fazia pela Alvorada, então a gente ficava numa salinha com todas as câmeras ali, as TVs da BH Trans, sabe? E a gente ficava interceptando o rádio ali dos operadores, né? Porque o cara chamava na rua, ó, QRM no QAP. Pô, eu tive de aprender esse negócio para atravessar a informação antes deles poderem passar naquela linguagem do código Q e tal. E aí eu comecei a falar na Alvorada, sabe? E fiquei muito tempo desse jeito, sei lá, cerca de 1 ano e pouquinho. E aí um belo dia me ligaram da Band News FM. Pô, a gente tá precisando de alguém aqui, a gente ouviu na Alvorada, quer vir pra cá? Eu falei, olha, mas aqui eu tô no ar, eu não posso estar no ar aí. Eu falei, não, vem pra cá e vamos pensar na produção, na edição e tal. Eu fui pra lá e comecei a editar o Jornal da Manhã, lá na Band News. Fiquei um tempo editando e tal. E logo depois surgiu a oportunidade. Aquela história ali, um sai ou, sei lá, é demitido. Eu falei, ó, preciso de alguém pra apresentar. Eu falei, ó, eu tô aqui, vamos lá. Apresentei o José Saad do Alib na época, que era o nome da Band aqui em Minas, né? Que é um dos filhos lá do Saad. Tava aqui, acho que ele é filho do Johnny, ou sobrinho do Johnny, não tenho certeza. Tava aqui, gostou, falou, pô, é ele, deixa ele aí. E aí minha vida sempre foi assim, sabe? Sobrou uma brecha ali, eu
tem vácuo, eu encaixava. E aí fiquei lá na Band News durante um tempo. Foi aí que eu falei com você que eu tive a oportunidade de trabalhar com o Boechat, pô. Às vezes que ele vinha para BH, eu apresentava as manhãs, né? Os blocos locais, e depois devolvia e ele fazia lá de São Paulo, né? E quando ele vinha para cá, a gente chegou a apresentar junto umas 3 ou 4 vezes, que me dá muita alegria de ter trabalhado com o Boechat, que foi meu grande ídolo assim no rádio. Sem dúvida, né? Sinto falta dele até hoje. Que Uma falta honra, faz aquele né? homem. A gente tem essa coisa na carreira, né? Tem esses ícones, e a gente tem que ser humilde o suficiente para reconhecer a qualidade desses profissionais, né? E se espelhar, né? E aí, enfim, eu fiquei lá na Band uns 3, 4 anos apresentando, editando, fazendo de tudo, porque a equipe da Band era muito reduzida, né? E aí chegou o convite da Rádio Itatiaia para mim. Eles tinham um problema na madrugada. Quando foi isso? Foi em 2012. 2012 não, minto. 2016. Você já estava com 4 anos. 4 anos já. Já tinha alguma experiência? Eu já estava com uma estradazinha aí, porque eu tinha começado até antes de formar, né? Fazendo alguma coisa. Mas lá na Band News foi a grande escola, assim, do jornalismo, porque era punk mesmo, era correria. Eu entrava no ar às 6 horas da manhã, saía meio-dia. Todos os dias. De segunda a sábado, eu entrava no ar às 6 horas da manhã e saía ao meio-dia. E naquela época o rádio era rádio, ainda não era rádio TV como hoje. Não, era rádio. Não tinha imagem, não. Daqui a pouco a gente vai conversar sobre vamos falar. Essa mudança que está acontecendo. Né? E aí chegou o convite, depois das eleições que o Calil venceu. Aquela eleição que o Calil venceu, se eu não estiver ficando doido, 2016. Ele venceu ali em outubro, né? Em dezembro me convidaram. Tinha feito uma série de entrevistas com os candidatos a prefeito, as entrevistas tinham repercutido muito. Eu sou meio pelinha, né? Tem hora que eu cutuco demais, acho que aquilo deu uma movimentada, porque todo mundo para ouvir as entrevistas, né? Até os colegas jornalistas para fazer matéria e tal. Isso me levou para Itatiaia. Uma das coisas, né? Que me fizeram levar para Itatiaia. Fui para lá em 2016, isso mesmo. Entrei lá no dia 12 de dezembro de 2016 e tô lá até hoje. 6 anos. Entrei lá para fazer o Café com Notícia, que era um programa da madrugada, começava às 4 da manhã e até às 6, que foi o grande sucesso da minha vida. Eu não tenho dúvida que vai ser difícil eu repetir esse sucesso, que foi o Café com Notícia. O Café com Notícia, o programa de madrugada, eu cheguei a ter Ibope, que chegou com quase 60 mil ouvintes na madrugada, né? Que é uma audiência grande. Então, assim, eu acordava Belo Horizonte. Era como se fosse o primeiro jornal da emissora. De 4 a 5, um bate-papo ali com os ouvintes, WhatsApp, brincando, rindo, contando história. O Galo cantando e o Júnior Moreira entrando. Exatamente. E às 5 horas a gente fazia uma espécie de um jornal, uma revista eletrônica, que dava ali para quem estava acordando, quem acorda cedo, as primeiras notícias do dia. Quem ouvia o Café com Notícia saía de casa bem informado. Era a nossa proposta. Então tinha fofoca, tinha esporte, tinha polícia, tinha Brasília com o que estava rolando da política, tinha colunas de tecnologia, coluna de emprego, carreira, carros com o Emílio Camanzi. Não, traz o Emílio Camanzi que você vai gostar do papo. O Emílio Camanzi é muito top. Vale a pena depois de passar o contato do Emílio. Que sabe tudo de carro, assim. E, enfim, o programa tinha essa proposta de entregar assim, olha, o resumo do dia. Você dormiu cedo, que você tem que acordar cedo? Aqui, ó, você vai chegar no trabalho bem informado. Era a nossa proposta. Pauta para você? Era na noite anterior? Nada, chegava às 2 horas da manhã. Você fazia a pauta? Tinha geralmente um estagiário comigo ali, mas eu sempre gostei de... Você tinha experiência dirigindo um ônibus, de trabalhar de madrugada, né? Mas é pesado, Lincoln. É pesado, Lincoln. Eu não quero mais, viu? Eu não quero mais. Não quero. A madrugada acaba com a sua saúde. É difícil. Acaba com a sua vida social. Acaba. E eu consegui casar, acredita? Trabalhando de madrugada. Mas são coisas da vida. Conheceu de madrugada? Não. Conheci de outra forma, mas falei assim, trabalhando de madrugada, porque sua vida social acaba. Você não consegue ter uma relação. Porque 5 horas da tarde eu estava deitado para dormir. Entende? É legal você falar isso, Júnior, porque tem muita gente que acha que a profissão é só glamour. Não é. E não tem glamour nenhum, eu acho, tá? Eu comparo muito com o futebol. O futebol tem alguns jogadores que são milionários, ganham muito bem, mas a maioria não ganha. Essa é a realidade do futebol no Brasil. E na nossa área é assim também. Também. Uma atividade muito difícil, muito laboral, é suor e suor. Você tem que amassar muito barro antes de ir para frente dos microfones, né? É verdade. Tem que trabalhar demais. Eu passei por isso também que você passou, por isso que eu achei legal a tua história, é incrível. Você falou aí da rádio durante a tua faculdade. Eu também tive uma oportunidade durante a minha faculdade de trabalhar numa rádio FM, a Rádio Antena 1. Você deve, todo mundo conhece a Antena 1.
Eu estava lá um belo dia em casa e vi um anúncio na Precisa-se de locutor, lá na Urca, no Rio de Janeiro, né? E aí eu fui lá, estava no segundo ano, foi lá uma fila enorme, era uma vaga. E eu fui escolhido para a vaga. Eu estava na faculdade ainda. Mas eu errei, eu estava fazendo estágio na Rádio Transamérica, também lá no Rio, perto ali da Tijuca, com a Adriana Rimmer, Paulo Beto, uma galera aí das antigas, né? A gente tem 20 anos de diferença, tá? Então Mas vocês, eu quem tem conheço mais de essa turma 40 aí, vai lembrar, quem tem menos, é por isso que eu gostei de trazer o Júnior aqui, porque a gente tem experiências muito parecidas, mas somos de gerações diferentes. E aí o Sandoval era diretor artístico, era um papa assim, da Rádio Cidade, dos primórdios da Rádio FM no Brasil, lá no Rio. Rádio Cidade era maravilhosa. Era maravilhosa, maravilhosa. Aqui em BH ela fez muito sucesso. Mas eram profissionais incríveis. O Grupo JB, né? Exatamente, no prédio da JB. Do JB, do Jornal do Brasil, né? E aí num belo dia, lá numa tarde, eu mandei a vinheta da Rádio Transamérica. Eu mandei ZYD 473, Rádio Antena 1 FM Estéreo 103,7 MHz. Rio de Janeiro, Transamérica. Aí o Sandoval entrou no estúdio, me mandou, me demitiu. Na hora? Na hora. Eu estava na faculdade ainda. Eu mandava abraço para o pessoal da faculdade. O pessoal botava no intervalo. Você estava com moral na faculdade, né? Estava com moral. Né? Estudante já locutor da Antena 1. Durou poucos meses a minha experiência na Antena 1, mas eu quero até render minha homenagem ao Sandoval. Não sei nem se ele está vivo ainda. Mas foi muito legal. E aí, na Itatiaia, você falou que era um cara que gostava de cutucar. Eu também fui repórter, né, na Bandeirantes e tal. Gostava de cutucar. Eu acho que é papel do jornalista, né? Se não vira chapa branca, né? Chapa branca, você sabe o que é ou não? Sim, é chapa branca ainda. Tem a chapa branca aqui? É o cara oficial, o jornalista que fala o que o Estado quer falar. É que não tem problema nenhum se ele for assessor de imprensa, né? Sim, é o papel do assessor de imprensa. Mas pro jornalista que está no dia a dia, jornalista... Jornalismo, acho que o Milor que falava isso. Jornalismo tem que ser oposição, independentemente de quem está no poder. Precisa ser oposição, o resto é armazém de secos e molhados. Né? Mas você falou que gostava de cutucar e você cutucou uma figura aí, né? Uma figura grandiosa no mundo da política. Eu sei que você está se especializando em comentário político. E em março desse ano você... né, participou de uma entrevista com o então candidato Luiz Inácio Lula da Silva. E em vez de eu falar, eu vou mostrar essa tua pergunta e um pouco da resposta dele, né? Vamos mostrar aí para você ter uma ideia. Quem não viu, né, vai ver agora. Vamos lá. Bom, então a gente acompanhou aí a resposta do Lula, né? E é engraçado, né, que os sites de direita, né, quem estava a favor do Jair Bolsonaro falou de um jeito a notícia, quem era de esquerda falou de outro. Conta para mim como é que foram esses dois lados aí. E quando essa interpretação diferente. E quando os dois lados começam a te xingar, você sabe que você fez o trabalho certo, né? A minha métrica é essa. Ok, perfeito. O que aconteceu? Vou contar, todo mundo viu a pergunta, ou pelo menos ouviu. Seguinte, nós fomos fazer uma entrevista com o então pré-candidato, Luiz Inácio Lula da Silva, uma das primeiras entrevistas que ele deu nesse ano. Ele estava começando a fazer a campanha ainda. E a entrevista à distância, a gente estava aqui, estava eu, Kátia Pereira e Eustáquio Ramos no estúdio da Itatiaia, na Itatiaia 117, nos estúdios antigos ainda. Edilene Lopes em Brasília, nossa repórter em Brasília e colunista da Itatiaia, e o Lula em São Paulo. Né? Então era essa a configuração. A entrevista foi a Edilene que conseguiu. Até um dia anterior eu não sabia da entrevista, mas minha chefe me ligou e falou: olha, queria que você participasse da entrevista e tal. Falou: bacana, vamos embora. Pô, você entrevistar um pré-candidato, um ex-presidente da República, é muito legal, né? Vamos embora. E aí, na minha cabeça já estava muito clara algumas perguntas que eu queria fazer. A Edilene conduziu ali o início da entrevista e fez 2 ou 3 perguntas, algo do tipo. Está no YouTube da Itatiaia, se quiser voltar lá, dá para ver tudo. E aí ela mandou pro estúdio. E o Eustáquio Ramos ou a Kátia Pereira, os 2 âncoras do jornal, falou: olha, o Júnior Moreira tem uma pergunta. E como a entrevista só tinha 20 minutos, a Edilene já tinha gastado ali uns 7, 8 minutos na entrevista, eu falei: pô, eu não vou ter oportunidade de fazer outra pergunta, vai ser uma só. Isso tudo muito rápido na cabeça da gente, né? Aquela questão ali de pensar rápido. Eu falei: pô, tem uma pergunta. Eu vou
eu vou na canela. Eu vou cutucar. Só que eu imaginava, Lincoln, e de coração eu imaginava mesmo, que ele estaria muito preparado para responder aquela pergunta. Porque a pergunta era sobre corrupção. E a gente tinha ali um cara que tinha acabado de ter os processos anulados pelo STF, e ele ficou preso, mais de 1.000 dias, sei lá, quantos dias, 500, 1.000 dias, por corrupção. Então, acho que era natural que os adversários falassem sobre corrupção e era natural que os jornalistas, né, fizessem perguntas sobre corrupção. Concorda comigo ou estou enganado? Concordo. E eu fiz uma pergunta. Olha, a gente tem ali, um dinheiro foi devolvido, não tem como negar que teve. Mas como vai ser daqui para frente? Como é que vai ser se o senhor vencer novamente? E ele ficou um pouco descontrolado. Quando eu vi que ele se descontrolou, que ele ficou nervoso, começou a gesticular, mudou a coloração do rosto, eu falei, eu cumpri minha obrigação, que era fazer uma pergunta que incomoda. Porque quando tem campanha eleitoral, e aí para mim é muito claro, é como você ir na feira. Sabe? Apalpar, ver se uma mão tá legal, pegar a maçã, virar a maçã, ver se não tem nenhum buraco. Entende o que eu estou falando? Então, o momento da eleição é o jornalista fazer isso. É que o político está mais vulnerável, que está precisando de falar com a imprensa, porque muitas vezes depois que eles ganham, eles não gostam de falar. Né? Então, é o momento de apalpar, é o momento de combater. E ele ficou muito descontrolado. E eu falava, gente, eu não estou entendendo por que ele está tão descontrolado assim. Porque eu imaginava mesmo, que ele estaria preparado para responder essa pergunta. No entanto, era tão natural essa pergunta que o William Bonner fez entrevista com ele. Qual foi a primeira pergunta? Sobre corrupção. William Vac fez uma entrevista com ele na CNN. Qual foi a primeira pergunta? Corrupção. E eu posso citar outras várias. As primeiras perguntas eram de corrupção. E ele não estava preparado para responder essa pergunta. Não estava lá em março e não estava durante a campanha também. Porque sempre quando ele foi perguntado, ele ficou desconcertado para falar sobre o assunto. Enfim, eu não estou aqui para julgar se ele estava desconcertado por motivo A ou motivo B, mas fato que ele não foi preparado ou então realmente ficava muito nervoso quando alguém citava corrupção para ele. Mas qual foi a manchete do site bolsonarista? É verdade. E a manchete do site... Eu fiz esse preâmbulo todo e esqueci de responder a sua pergunta. Favorável ao PT. Foi assim, os bolsonaristas fizeram um vídeo, né, e isso viralizou. Eu recebo até hoje esse vídeo no Instagram. Os bolsonaristas escreviam assim, algo do tipo, Lula dá piti em entrevista para a Rádio de Minas. Era a manchete dos bolsonaristas. As manchetes dos petistas era tipo assim, Lula dá invertida em jornalista bolsonarista. E cala... E teve uma que eu li que você cala se a calou. Boca, alguma você coisa se assim. Calou? Não, eu fiz uma réplica, inclusive, para ele, né? Quem vê porque muita gente pegou só o primeiro trecho. Na hora que ele terminou, porque ele começa respondendo assim, você deveria ter me perguntado, você deveria ter feito isso. Na hora que voltou para mim, eu falei, presidente, chamei ele de ex-presidente. Ex-presidente, seguinte, eu poderia ter feito todas essas perguntas. Foi algo do tipo, tá, gente? Não sei se foi ipsis literis assim, mas, olha, eu poderia ter feito todas essas perguntas, mas o senhor não me respondeu. Como é que você vai fazer para ser diferente? E ele não respondeu de novo. Ele não soube responder de novo. Assim, e eu não estou ali para debater também. Eu precisava só refazer minha pergunta, porque ele não tinha respondido minha pergunta. Mas meu papel ali era de entrevistador, não era de debate. Porque a gente precisa diferenciar isso, né? Se fosse um debate, eu debateria com ele ali 2 horas sobre corrupção. Mas o meu papel ali era de perguntar. Ele não respondeu. Eu refiz a pergunta. Ele não respondeu de novo. Acho que ficou claro para todo mundo que ele não queria ou não soube responder. Bom, Júnior, agora eu vou entrar nessa área do jornalismo e da política do momento que a gente está vivendo no país, né? Eu vou citar minhas referências, né? Sim. Como estudante de jornalismo lá atrás, na década de 80 ainda, e as referências que eu tive naquela época, né? Então, eu aprendi que o jornalista tem que ser imparcial e isento. Sim. Né? Eu aprendi assim e considero que esse é o papel do jornalista, fustigar, como você falou, para tentar arrancar o melhor possível para quem está ouvindo. Né? Porque o nosso papel é esse, né, Lino? Nosso a gente media mudou. o negócio, né? Está mudando. Eu não sei se você concorda. Tem. É um debate que eu gostaria de ter com você. Na minha época, isso era respeitado como se respeita um cristão respeita a Bíblia, os 10 mandamentos. Era um mandamento bíblico para quem é jornalista. Tá? É um preceito básico da profissão. E eu vou seguir assim a minha carreira agora como jornalista independente aqui no canal. Mas o que eu tenho acompanhado com essa tal de polarização, com esse tal de Fla-Flu, o Cruzeiro Atlético, o Grêmio Inter, como queira,
é que os veículos tomaram partido. Alguns veículos tomaram partido. Tá? Essa é a minha impressão. Você vai dizer se concorda ou não, claro. Democracia é isso, cada um tem sua opinião e deve ser livre para expressar. Então, muitos veículos, eu considero que tomaram partido e passaram a fazer um jornalismo suspeito. Tá? Muita retórica, por um lado, assim como você citou aí a manchete, que é normal, né? Cada veículo tem uma linha editorial, cada veículo pega um fato e né, passa de uma maneira. Isso é absolutamente normal, porque passa pelo filtro do veículo, o veículo tem lá a sua maneira de... Né, o sensacionalista vai dizer uma coisa, o tradicional outra, né? Enfim, rádio, jornal e televisão. Agora, com a internet, eu estou achando que está havendo... Houve muita, muita polarização do veículo. E isso me desagrada. Né? Alguns veículos eu parei de assistir. Há alguns anos eu não assisto mais alguns porque eu não concordo. E a gente está passando por um momento estranho também de alguma censura, né? Algumas páginas sendo desmonetizadas, principalmente, flagrantemente, que estavam fazendo campanha para um dos lados. Né? Eu jurei que eu não ia falar de me posicionar aqui, né, sobre política. Eu tenho, lógico, a minha posição como cidadão. Né? É igual quando eu era do esporte da Globo. Ah, você é atleticano? Não, eu tenho um time de futebol. Né? Isso que me levou a ter paixão, inclusive, pela profissão, claro, né? Porque todos nós que somos cronistas temos. Mas a minha paixão é pela isenção e pelo bom papo e arrancar, como você falou muito bem. Né? Mas o que você está achando dessa... Você concorda que há uma polarização dos veículos hoje e estão tomando partido do candidato A e do candidato B? Ô, Lincoln, isso é muito comum nos Estados Unidos, né? Muito. Lá eles têm um lado, e o editorial, sei lá, do New York Times, vamos votar, fizemos uma pesquisa na redação e a redação do New York Times vai votar em tal pessoa, e o Washington Post faz, enfim. A Fox é mais republicana. A né? CNN é mais democrata, enfim. Né? Isso é muito comum. E eu acho que isso vai ser assim vai aqui também. Acontecer isso no Brasil. Eu acho. Só que a gente ainda está aprendendo como é que isso vai ser. Então a gente está passando do ponto. A gente está errando a mão. A gente está errando a mão. Eu acho que, e aí fazendo uma análise mesmo do que eu estou vendo, né? E aí, enfim, não sou dono da verdade também, as pessoas podem ter outra opinião, mas acho que algumas empresas estão passando do ponto. Tem alguns programas que eu vejo na TV, e para um lado e para o outro, dos dois lados, que eu falo, peraí, é assessoria de imprensa? Ou é jornalismo? Porque não tem problema nenhum ser assessor de imprensa. Nenhum. Quando você é contratado por um político, você vai fazer assessoria daquele político, você vai defender ele da melhor forma possível, vai treiná-lo da melhor forma possível. Mas a partir do momento que você está atrás do microfone, atrás de uma câmera, poxa, você tem que ter ser o mínimo crítico. Principalmente com quem está no poder. Que eu repito, jornalista é oposição independentemente de quem está no poder. Se não for assim, não vale a pena. E aqui, com o advento das redes sociais, eu acho que nós transformamos em bolhas, e é muito rentável falar para bolhas, principalmente na internet. A monetização acontece nas bolhas. Então, olha, eu preciso falar cada vez mais, reforçar cada vez mais o que aquela pessoa pensa, para que essa pessoa continue aqui, continue visualizando os meus vídeos, continue dando like e eu continuo ganhando dinheiro. E aí eu estou falando como dono de empresa de comunicação. Cara, e isso me incomoda muito ver o que está acontecendo. Muito. Agora, eu não deixo de ver, Lincoln. Você falou que algumas eu não vejo, eu não deixo de ver. Eu gosto de ver tudo, sabe? Até para entender esse processo todo. Cara, repito mais uma vez, acho que a gente não entendeu ainda o processo. A gente está meio que tentando entender para que caminho é esse, qual caminho que é esse que a gente deve tomar e tal. Agora, acho que precisamos ser um pouquinho mais honestos, como lá nos Estados Unidos eles são. Olha, somos de tal pessoa, e aí o ouvinte, o leitor, o telespectador, ele já vai olhar para aquele veículo com, olha, esse veículo aqui é lulista, ou esse veículo aqui é bolsonarista. Não sei. Cada um fala para sua bolha. Mas essa aí, é a bolha que você se refere. Eu acho assim, tudo bem, se for honesto, tá ok. O problema é travestir de um jornalismo fazendo outra coisa. E isso me incomoda. Fazendo campanha. Fazendo campanha. E a gente viu isso para os dois lados. Então, você vê, a gente está vendo muito veículo fazendo campanha para o candidato A ou B. Exatamente. Agora, eu vou te dar outro dado. De acordo com uma pesquisa... Sem falar que é campanha, isso é importante. Certo.
da Getúlio Vargas, 95% dos jornalistas, nossos colegas, são de esquerda. Se declararam de esquerda. Fato. Foi uma pergunta por formulário, feita, né, one-to-one. E isso já tinha percebido na época da minha faculdade, né, que são de esquerda. Então, o viés de esquerda no jornalismo tradicional ele é muito flagrante. É flagrante. No grupo, no consórcio, como agora está se chamando, né? Folha, Globo, UOL, né? Estadão, né? Ele se auto-intitula consórcio, né? E é flagrante esse lado para a esquerda. Tanto é que o William Bonner, com o Lula, chegou falando ainda sobre aquela história que você teve com a Itatiaia. Ele diz, olha, o senhor não deve nada à justiça e tal. E não deve mesmo, né? Hoje não deve mesmo, né? Ele foi muito criticado por ter falado isso, mas no pé da letra, ele não deve mesmo. Hoje, ele não deve. Ele não tem condenação. Você acha que ele não deve? Não. Tecnicamente, não. E todo esse dinheiro que foi Isso desviado? não quer dizer que eu não ache que ele cometeu corrupção. Agora eu estou te fustigando. Não, pois é. Não, isso não quer dizer... Gente, eu não tenho como provar. Mas para mim é muito claro, fiz a pergunta para ele, que o dinheiro que foi devolvido aponta que houve corrupção no governo dele. Houve desvio. Ponto. E muito. Né? Ponto. Até aí, beleza. Ele deve alguma coisa à justiça hoje? Não. Você acha que não? Não é que eu não acho. Não, estou perguntando o que você acha. A justiça diz que não. Eu estou te falando que eu acho que ele deve. Eu acho que ele participou de um esquema de corrupção. Ele era o presidente. Sim, de alguma forma ele foi responsável por isso. Eu não sabia. Fez com o triplex, né? De alguma forma ele foi. Eu estou falando que hoje, tecnicamente, a justiça anulou os processos. O processo voltou a zero. Então, até que esses processos tramitem e ele seja condenado de novo, ele não deve. Mas eu vou pegar essa linha de novo. Como a gente já sabe que quase 100%, né, dos jornalistas são declaradamente de esquerda no país, né, coincidência ou não, os veículos que tiveram problemas com o STF são veículos que estavam aparentemente do lado bolsonarista. Né? A gente não viu censura do lado da esquerda. Você também notou isso? Notei. Ao longo dessa campanha? Sim. A gente está falando mais especificamente da Jovem Pan. Eu podia você deixar falando dela. Sim. Os pingos dos is, não é? Sim, sim. Enfim. Acho que era uma das emissoras que estavam fazendo campanha no jornalismo. Tá? Por Ana Paula, o Fiuza, né? Faziam campanha. Aquilo ali não é jornalismo. Me desculpe, gente, são meus colegas, mas eu preciso fazer isso. Eu preciso ser honesto com quem está acompanhando a gente, né? Claro, temos que ser. Aquilo não era jornalismo, apesar de eu gostar de ver. Adorava ver, como eu falei, eu via de tudo. O Augusto também, sim, né? Sim. Não era jornalismo, aquilo ali não é jornalismo. Me desculpe. Um programa que fica durante 4 anos só falando bem de um candidato, ou melhor, falando bem de um presidente depois de um candidato, vamos lá. A minha concepção de jornalismo. Você é oposição independentemente de quem esteja no poder. Se você não é oposição, você é secos e molhados. Aquilo para mim não era jornalismo que eles faziam. Mas atendia muito bem uma bolha. E muito. Inclusive o vídeo que você rodou, ele girou lá no Pingo dos Is, né? Acho que a Jovem Pan foi sim, de uma certa forma, censurada. Acho também que a Jovem Pan passou do limite em vários pontos. Mas ainda assim merecia censura? Não sei se merecia. Você é a favor não sou. Dessa regulação? Não sou. Mas eu acho que... Acho não. Tem lei. Olha, todos nós precisamos seguir leis. Quando começa a campanha eleitoral, lá na Itatiaia a gente tem um seminário. A direção chega, chama advogado, olha, até que vocês podem ir, até que a lei eleitoral não permite, aqui sim, aqui não. Toma cuidado com esses termos, toma cuidado com esses, a emissora pode sair do ar, a gente pode tomar multa. Todo mundo sabe, isso não é novidade no jornalismo. E a sensação que eu tenho, Lincoln, que em alguns momentos eles ultrapassaram uma linha querendo que fossem punidos, para que isso revertesse de alguma forma na campanha que eles estavam fazendo. É a sensação que eu tenho como telespectador deles. Em alguns momentos eles ultrapassaram uma linha, na minha visão, por querer, para que tivesse realmente aquela reação daquela forma. É a sensação que eu tenho. A Jovem Pan teve que colocar o Diogo Schelps, ela foi obrigada a colocar o Diogo Schelps sobre o argumento que tinha que dar um pouco mais de harmonia ali, no Pingo nos Is, que eu estou dizendo, né? Que é o programa com mais audiência da Jovem Pan. É difícil falar de colega, né? E falar de outra emissora, mas enfim, já que a gente está no papo, como é que chama aquele cara que fica no box, que só apanha? Sparring? Sparring que chama? Sparring, ele é pago para tomar pancada. É isso. Tem a Amanda Klein, o Diogo Schelps,
De manhã tinha o Joel Pinheiro da Fonseca, depois foi o Guga Noblar. O Guga, né? Então era sempre um de esquerda, 3 ou 4 de conservadores de direita, muito ferrenhos, porque precisa ter um contraponto até para que eles tenham quem bater. Então, para mim, o formato da Jovem Pan é muito claro. E não tem nada de errado, Lincoln, não tem nada de errado. É uma emissora particular, é uma concessão pública, tudo bem, mas tem um dono, o Tutinha é dono, e ele escolheu ser dessa forma. Ele escolheu ser uma empresa de uma linha conservadora. Ele achou um nicho. Ele achou um nicho que dava retorno financeiro, que dava visualização, né, e muita visualização, e que atendia uma bolha que é cada dia maior, e que nenhuma outra emissora atendia. Hoje a gente vê a Rede TV atendendo também, de uma certa forma, com o Lacombe e tal. A gente vê a Revista Oeste. Marcelo Carvalho, que é o dono da Rede TV, fez campanha aberta. A Revista Oeste também nasceu nesse embalo. Brasil Paralelo, que faz documentários, né? Também Mas também tiveram problemas de censura. E o deles eu acho pior ainda. Porque eles... entenda, eu não sou a favor de jeito nenhum da censura. O que eu estou dizendo para você aqui, me parece que a Jovem Pan ultrapassava a linha por querer para tomar a punição e isso virar uma narrativa. O Brasil Paralelo ele foi censurado antes de lançar o programa, o documentário. Aquilo eu achei um grande absurdo. Né? Foi censura prévia. Mais ou menos o que acontecia na época do governo militar, ou da ditadura militar, como queiram. Né? E a censura era na raiz. O que vocês vão fazer hoje? Né? Então, é muito... Para mim, é muito assustador. Sim. Tá? Eu fui para as ruas, ainda jovem, lá no centro do Rio, pedi direta já, né? Há 30 anos, 40 anos atrás. E eu queria um país diferente. Era a época do Tancredo. Eu chorei a morte do Tancredo Neves, né? Aqui de Minas Gerais. E isso me assusta, a volta dessa censura. Eu acho que nós, como jornalistas, a gente precisa defender o direito de expressão. E eu vi muito jornalista, supostamente da esquerda, né, bater palmas para a censura não dá de para veículos da direita. Não dá para bater palma, mas repito, a gente precisa entender que existe uma lei eleitoral. E se essa lei for transgredida, a punição virá. Mas a punição veio. O Fiuza... O Augusto Nunes, a Ana Paula foram desligados da Jovem Pan, praticamente no dia seguinte à confirmação da eleição do Luiz Inácio acho que Lula da Silva. do mesmo jeito que o Tutinha entendeu que tinha um nicho de mercado, agora ele entendeu que você achou que aconteceu com essa demissão? Cara... Isso tem um nome, tá, gente? O nome disso é passaralho. Ainda tem esse nome? Tem nas redações, tem. É uma contração de pássaro com baralho. Tá? Mas assim, eu não sei realmente o caminho que a Jovem Pan vai tomar, e mais uma vez é muito difícil de falar de outra emissora, que a gente não está dentro e tudo, mas as pessoas que foram contratadas para o lugar, dessas pessoas que saíram, são pessoas muito parecidas, conservadoras, de direita. Né? Eu achei muito estranha essa demissão coletiva dessas pessoas na verdade, que eram o coração núcleo do programa. Na verdade, o Augusto Nunes não aceitou a orientação do departamento jurídico de não chamar, então, agora, presidente eleito de ex-presidiário, algo do tipo, e foi afastado, porque ele não aceitou essa determinação. A Ana Paula foi depois, né? Foi umas 2 semanas depois que ela decidiu se desligar. O Fiuza foi mais ou menos ali naquela época. Enfim, parece que tem um reposicionamento ali. Algo está sendo feito. Agora, vai entender a cabeça do Tutinha, né? Um dos caras mais inteligentes, que é dono de um império de comunicação, fez o que fez com a Jovem Pan, tanto a rede de rádio quanto a TV, tem 1 ano de TV, a audiência que a Jovem Pan tem, né? Hoje a Jovem Pan é a segunda colocada na audiência entre os canais de notícia. Então não é pouca coisa. Vai entender para que lado que o Tutinha quer ir, né? Mas, enfim, vamos ter que entender durante o processo. Você sabe que essa censura também está nas redes sociais. Twitter, Instagram, Facebook. Você coloca alguma coisa, vem lá com uma resposta estranha, né? Impressionante como tem um policiamento. E quando a internet começou, né? Eu sou da época do Orkut, né? Lá de trás... se falava era em liberdade. Eu, sinceramente, eu quero a tua opinião, tá, Júnior? Fake news. Eu não gosto do termo porque eu sempre evitei anglicismo ou palavras estrangeiras no meu vocabulário. A maioria da população brasileira não fala inglês. Então, quem sabe o que é fake, sabe o que é news? Falam nisso o tempo inteiro, fake news. Fala que é mentira, é verdade. Só que, sinceramente, eu acho que quem tem que fazer isso é o ouvinte, é o receptor da mensagem.
A internet é o supermercado, é um hipermercado, uma loucura. Então, e você tem que fazer filtragem. Mas você acha, Lincoln, é uma pergunta sincera mesmo, que essas pessoas que você disseram aí que não falam inglês, que não tem tanta escolaridade, enfim, que estão preocupados ali com acordar cedo, pegar um ônibus, será que essas pessoas têm mesmo a capacidade de discernir o que é verdade e o que é mentira? Mas quem é o dono da verdade? Não, pois é. Júnior, Mas quem é o dono mas da algumas coisas verdade? são flagrantes mentira, né? São flagrantes que aquilo não é verdade. E eu recebo cada coisa no meu Instagram, meu Instagram é muito ativo, e eu recebo algumas coisas que eu falo assim, gente, a pessoa está acreditando realmente nisso. Então, não sei. E aí você me pergunta, será que o Estado tem que entrar nisso? Não sei também se o Estado tem que entrar nisso. Eu acho que o Estado teria que entrar dando educação para esse povo, para daqui a uns 20 anos a gente ter uma geração com um pouco mais de educação, talvez. E que consiga fazer essa filtragem. Isso de uma aqui é forma mentira, natural. vou checar isso aqui. Ih, vi que é mentira. Agora, eu acho que aí, se o Estado não pode entrar e não pode censurar, concordo com você, acho que é o papel nosso do jornalismo sério, do jornalismo que está aqui para combater e tal, apontar os caminhos. Só que durante os últimos anos foi feita uma campanha muito séria para tirar a credibilidade dos veículos de comunicação. Então, sim, o presidente Jair Bolsonaro fez isso durante 4 anos. Toda vez que ele era apertado, ele saía da entrevista, ele xingava jornalista, ele falava que... Teve o caso da Vera Magalhães na cultura, né? Que ele foi bastante rude, né? E com várias outras pessoas, né? Então, assim, foi feita uma campanha de destruição, assim, de credibilidade. E um pouco também o jornalismo destruiu. Né? É isso que eu ia te falar. Então, assim, onde que a gente está nesse bolo? Como é que a gente pode mudar isso? Qual o caminho que a gente vai tomar? Eu acho que é a discussão que o jornalismo precisa fazer. Sabe? Qual que vai ser o caminho que a gente vai tomar a partir de agora? Como que a gente vai retomar essa credibilidade? Ou vai continuar do jeito que está? Como é que a gente vai falar para essa pessoa, para o meu pai, que tem 84 anos, que não entra no Facebook, que não entra no WhatsApp, falar para ele, olha, essa notícia está aqui minimamente sem algum viés. Como é que a gente vai trabalhar para isso? Porque a gente precisa, porque senão as emissoras vão morrer, vão acabar. E aí a gente vai ter apenas influenciadores falando para cada bolha, para cada nicho. Sabe? Entende o que eu estou dizendo? A gente está chegando num momento que tal pessoa fala para o sapatênis da Faria Lima, tal pessoa fala para o bolsonarista que está lá batendo palma e pedindo intervenção militar, outro fala para o lulista, outro fala para o cara do PSOL, outro fala para o cabelo azul da Fafiche da UFMG, e aí a gente vai deixar? Vai ser desse jeito mesmo? E o veículo, onde é que fica o veículo nesse cenário? O veículo tradicional. A Rádio Itatiaia, por exemplo. Como é que se posiciona a Rádio Itatiaia? Graças a Deus eu trabalho numa emissora de muita liberdade. E que a gente preza para que a notícia tenha minimamente os dois lados. Minimamente. Mas é que está também. Nós somos jornalistas de ofício e não sei se isso mudou, Júnior, mas jornalismo tem o fato. O fato. O fato é o fato. O fato é o fato, mas entende que... Não tem interpretação para fato. Não, mas entende que eu olhando esse microfone dessa perspectiva que eu tô vendo um microfone, você olhando com mais distância, você está vendo outro microfone? Outro formato? Você está vendo mais dele? Você está vendo ele quase todo? Aqui eu estou vendo só a cápsula dele. Você daí está vendo ele todo. Então, assim, tem formas de ver o fato. Mas é análise. Análise. Aí não é mais factual. Sim, mas aí que eu tô te falando. É editorial. Sim, mas análise, aí a gente tem a matéria que tem os dois lados. Olha aqui, tem um problema, o rombo da PEC da transição. Vamos lá, chama o economista de direita, mais liberal. O que você acha? Acho tal. E é um fato. Isso. Tem um número. Sim, tem um número e tem um nome. Qual que é a leitura que você que é de direita faz? Qual que é a leitura que você, a mais esquerda, faz? Essa. E você, ouvinte, você, internauta, tá vendo? Tem os dois lados aqui bem explicados. Tem o fato, tem as duas pessoas de cada lado ponderando, e você escolha. E aí depois, às 8h30 da manhã, entra o Júnior Moreira com a Rita Mundim, que é uma... Ela não se auto-intitula assim, tá? Mas eu coloco a leitura que eu faço dela, que ela é uma economista liberal e de direita. Ela se diz que é liberal, ela não gosta do direito. Estou fazendo essa ponderação para fazer justiça ao que ela pensa. A gente tem o Mauro Camargos, que é um cientista político
com um pensamento mais à esquerda. A gente tem o Ricardo Kertzmann, que é um cara que bate em todos os políticos. Odeia o Bolsonaro, odeia o Lula e xinga tudo que é político. E a gente tem o Eduardo Costa, que é um cara mais poético, mais analista, gosta das coisas mais de cidade, do dia a dia das pessoas, sabe? Então, assim, você tem o fato, você tem uma matéria explicando aquele fato com 2 posições e no final do jornal, os principais assuntos vão para lá. E olha, Rita Mudinho, você que é mais liberal, qual que é a sua opinião sobre isso? Malco, eu não falo isso, né? Que ele é mais de esquerda, ela mais... Mas Malco, qual que é a sua visão sobre esse fato? Ricardo, você, o que você acha? Eduardo Costa, remata isso aí. Como é que você fecha isso pra gente? Entende? Eu acho que esse é um formato que equilibrado, né? Equilibrado e que é honesto com o ouvinte. Entende o que eu estou querendo dizer? Você dá o dado, você coloca 2 opiniões de especialistas, depois você coloca uma redação de jornalistas discutindo que cada um claramente tem lados diferentes para debater um determinado assunto. Concorda comigo que está mais ou menos resolvido por aí? Pelo menos nesse microcosmo que eu estou falando com você da rádio. Eu fico feliz de saber que Itatiaia trabalha assim, né? Eu acho que esse é o trabalho correto, né? Mas muitos, e maiores até que Itatiaia, não trabalharam assim durante esse período de campanha eleitoral. Dos 2 lados. Só para um lado, né? O outro só para o outro. Isso, o outro só para o outro. E o que eu notei é que houve um cerceamento só de um lado. Não houve do lado esquerdo do espectro político, né? Isso também ficou desigual. Isso ficou desigual, é um assunto delicado, mas eu estou levantando com você, até porque a gente está falando sobre é tão bom debater o âmago isso. da nossa profissão. Né? E é tão bom debater isso e de forma livre e aberta, e eu espero que o internauta que está acompanhando o 5G consiga entender que é importante que a gente faça esse debate. Gente. Não é importante só para o jornalismo, é importante para a nossa sociedade. É verdade. E eu estou posicionando o 5G assim, como uma sala de visitas, e eu vou receber gente de todo tipo de linha de pensamento, né? Porque é isso que faz, que enriquece a nossa sociedade. E para mim, democracia é isso. Né? Debate. Democracia é opinião diferente. Olha, eu não concordo com o que você está colocando, mas eu vou defender até a morte o direito de você se expressar. Ou eu concordo com uma parte, mas olha, tem esse outro ponto aqui, entende? Eu acho tão bonito, Lincoln, mas tão bonito, cara, a pessoa que consegue ouvir o outro. Eu acho que a gente está precisando disso no mundo de hoje. Porque muitas vezes você está falando e eu já estou pensando na resposta que eu vou te dar e não estou ouvindo direito a pergunta que você está me fazendo. Já estou armado para te dar uma resposta daquilo que você está falando. E eu estou vendo isso acontecer demais. E a gente precisa parar um pouco, colocar a bola no chão, sabe? Poxa, mas peraí. Você acha que foi censura? Pô, eu também acho, mas eu acho que a empresa passou um pouquinho da linha. O que você acha disso? Você acha que não? Como é que é? Como é que não é? Até pra gente... Entende? Por isso que é importante que a gente veja o lado que é o contrário da gente. É o que eu te diria lá, que eu te disse lá no início. Assim. Quando a gente começa a ver o outro lado, a gente começa a entender o outro lado, sabe? Pô, você não tem vontade de entender o que passa na cabeça das pessoas que estavam na porta da 4ª Região Militar pedindo uma intervenção militar? Pô, eu preciso entender qual é a cabeça dessas pessoas. As pessoas que gritam por liberdade pedindo que aconteça uma intervenção militar, que foi o que aconteceu onde teve menos liberdade no Brasil. E o que acontece? E eu não estou criticando não, tá? Eu só estou falando que a gente precisa entender essas pessoas. O que me incomodou muito no veículo tradicional, tá? Muita gente foi às ruas durante esse período eleitoral e um veículo, grande veículo aí, que diz, foram atos antidemocráticos. Ora, pelo amor de Deus, eu acabei de falar que eu participei de passeatas na Presidente Vargas pedindo direta já naquela época. Né? O que tinha de antidemocrático? O que tem de antidemocrático as pessoas se reunirem para expressar a sua vontade? Zero. E muitos veículos chamaram as manifestações, né, de pessoas vestidas de verde e amarelo, famílias inteiras, de atos antidemocráticos. Você concorda com essa pecha de atos antidemocráticos? Eu não acho que o ato todo foi antidemocrático, mas alguma parte dele, sim, foi antidemocrático. Porque a partir do momento que você pede intervenção militar, você está pedindo o quê? O fim da democracia. Ou eu estou enganado? Entende o que eu estou querendo dizer? Se você pede intervenção militar, você está pedindo o fim da democracia.
Porque é militar, tem um general lá que vai tomar conta, não vai ter eleição, não vai ter alternância de poder. Então, se tem um grupo que está pedindo intervenção militar, é um grupo antidemocrático. Todo movimento é antidemocrático? Não. Entende? Que muita gente pegou uma parte das manifestações que, sim, pediam intervenção, pediam o fechamento do Congresso, pediam o fechamento do STF, e colocaram como se fosse todo o grupo. Você falou que foi a passeata, mas você foi lá na época da direta já, né? Sim. Mas se você tivesse ido agora, eu tenho certeza que você não ia pedir volta da ditadura militar. Você viveu na ditadura militar, pô. Vivi. Todo mundo que viveu na ditadura militar sabe. Eu não vivi, mas eu li. Eu li sobre a ditadura militar. Então, assim, o Karnal fala um negócio muito interessante, porque que quem pede a volta da ditadura militar, é sensacional isso que ele fala. Fala assim, eu olho para a idade, ele disse, eu olho para a idade. Se for uma pessoa que já tem certa idade, eu coloco como problema do tempo. Já está ficando meio gaga, para falar o português correto. Se for um jovem, eu me vejo no direito, como professor de história, ele dizendo isso, de explicar o que foi a ditadura. Então, assim, o ato foi antidemocrático todo? Não. Tinha muita gente ali que estava criticando alguma coisa, estava apoiando o presidente e tal. Agora, eu vi diversos cartazes pedindo ditadura militar. E quando tem um cartaz pedindo ditadura militar, aquela pessoa, ou aquele grupinho que está com o cartaz, está fazendo um ato democrático. Contaminou todo o movimento, assim, opinião. Eu não acho que contaminou todo, né? Mas muitas pessoas estavam ali pedindo a ditadura militar. Quando está pedindo a ditadura militar, não tem como negar, é fato. Se você está pedindo o fim da democracia, é um ato antidemocrático. Bom, você me comentou que vai se especializar, ou está especializando como comentarista político. Eu comentei no Conversa de Geração durante muito tempo, e o dia a dia tinha muita política, mas hoje eu sou âncora do programa, né? Então, assim, uma vez ou outra que eu dou uma opinião e tal, arremato alguma coisa, mas hoje não comento mais. Mas comentei durante muito tempo. E gosto do assunto. Pois é, por isso que eu ia te perguntar, o que você acha que vai acontecer agora com o país? Estão falando em polarização, né? A eleição foi muito apertada, né? Metade do colégio eleitoral votou em um, outra metade votou no outro. O que você enxerga para o nosso país aí nos próximos meses e quando o novo presidente tomar posse no dia 1º de janeiro? Pergunta difícil, hein, Lincoln? Pergunta difícil. Eu acho que, primeiro, quem perdeu precisa aceitar a derrota. Esse é o primeiro ponto. Como há 4 anos, um lado ganhou, o outro aceitou a derrota, foi fazer a oposição e tal. Acho que está na hora de aceitar a derrota. Esse é o primeiro ponto. Democracia, sim, uma hora você ganha, uma hora você perde. Quando você perde, você põe a viola no saco e começa a fazer a oposição àquele que ganhou. Agora, eu não tenho muitas esperanças no governo que está começando, não, Lincoln. De verdade, não tem. Acho que o Lula é um passado que deveria ter ficado no passado. Acho que o Bolsonaro, durante 4 anos, foi um retrocesso civilizatório, sabe? E o que me deixa mais triste é que, durante esse tempo todo, nós, como sociedade, não conseguimos criar um novo líder político. Isso, para mim, é o que mais dói. Você ter que decidir entre um passado, que eu acho que tinha de ficar no passado, que é o Lula, um presente, que, na minha opinião, é um atraso civilizatório, gigantesco, meio ambiente, com as minorias, de educação mesmo, sabe? De falta de tato, de falta de diálogo, de falta de conversa. Mas a gente não conseguiu, cara. A gente não conseguiu produzir uma nova liderança. E será que a gente vai ficar mais 4 anos com esses dois lados? A mim não me representa. Esses dois lados brigando, e daqui a 4 anos a gente vai ter mais uma disputa dessa? Ou nós, como sociedade, vamos parar para pensar e entender quais são as novas possibilidades para o Brasil? Bom, nosso papel a gente vai fazer, né, Júnior? A gente vai acompanhar como jornalistas, vamos conversar com essas pessoas, esses atores aí, né, que movimentam essas peças desse tabuleiro. E tomara que a gente tenha um país melhor para todos nós, que é o que interessa, né? Com mais segurança, saúde, segurança pública. Igual eu te disse, eu não tenho esperança que vai ser um governo maravilhoso. Não mesmo. Mas eu torço para estar errado e que o governo seja bom. Porque se o governo for bom, Lincoln, ele é o piloto do avião e a gente está nesse avião.
Se for bom, vai ser bom para todo mundo. E tomara que seja. Tomara que seja. Mas, repito, tenho muita esperança, não. Bom, vamos acompanhar, né? Fazer o nosso papel enquanto jornalistas, né? E ficar vigilantes. E ficar vigilantes. Muito vigilantes. Lincoln, obrigado, cara. Eu que agradeço. Fiquei feliz demais com o seu convite. Aprendi muito com você hoje. Falo demais, né? Não, aprendi muito. A gente só aprende quando ouve, né? Mas é bom o debate. Eu gosto de falar de política. Eu acho que precisa acontecer mais debates assim com clareza. Eu vou trazer muita gente bacana aqui de todos os lados, todas as cores, todos os espectros. Essa é a minha proposta como jornalista raiz. Eu detesto esse termo, mas vou usar. Tá? Eu gosto, sabe que eu gosto? Então tá bom, vou usar isso em homenagem. Jornalista raiz. Muito obrigado. Nosso José Maria Trindade que fala que é jornalista raiz, grande amigo. Júnior, manda um abraço para o Mário Henrique Caixa, que vai se sentar aqui essa semana também. Ele vai vir aqui? Vai vir aqui também, já marcou comigo. Que legal, pô. Né? E outros colegas mais virão aí para a gente falar sobre jornalismo, coisa boa. Especificamente aqui jornalismo mineiro. Ô Lincoln, boa sorte, cara. Obrigado pelo convite. Tenho certeza que já é sucesso e vai explodir demais. Obrigado pelo papo. Se Deus quiser. Obrigado, Júnior. Na próximo convidado você vai adorar, mas eu não vou revelar não, tá? Obrigado pelo Júnior ter vindo, obrigado pela sua participação. E aqui no 5G, com certeza, aqui que a gente se vê. Até a próxima.